segundo que eu falando e já saio daí e fecho a porta. Tá lá já. Olá! Tudo bem com vocês? Entrei aqui já online, vou ficar me assistindo aqui. Olha só, quem sabe a gente coloca um pouquinho mais perto aqui, ó. Que é? Acho que tá muito longe. Não, Não sei tá- se é nesse... Não, tá bem bom. Depois ele coloca. É? Ah, melhorou agora, fiquei mais iluminado, tava meio escuro. Ah. E aí... Espera o pessoal chegar. Vamos esperar o pessoal chegar, entrar, o meu assistente aqui, empresário, chefe, supervisor, coordenador, gestor, vulgo marido, para eu esperar aqui, né, as pessoas chegarem, então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um tema super importante que eu tive muita dificuldade para colocar em prática, que é sobre gestão. A gente ouve falar muito de gestão, né? Mas o que isso pode nos ajudar no escritório, seja ele físico, seja ele online, o que isso pode somar no nosso dia a dia de trabalho. Vamos lá, tô fazendo esse horário que me pediram, né, nesse horário da última vez. Sobre a caixinha de pergunta que eu abri, eu também vou responder aqui na live. Eu tô com dois telefones, então eu tô me assistindo aqui para eu conseguir ver as mensagens e falando naquele telefone. Mas a gente vai conversando por aqui. Eu separei aqui algumas coisas escrita, porque esse era o meu grande problema, tudo físico, ó, eu gosto de papel, de caneta, eu gosto de rabiscar. Então eu tive um grande problema para essa virada de chave no mundo virtual, me adaptar com tudo eletrônico, para mim foi bem difícil. Mas hoje eu percebo o quanto isso foi importante para minha plenitude na profissão. Hoje eu vivo a minha profissão muito mais leve, muito mais feliz. E antes de entrar aqui no assunto, até para compartilhar com vocês, né? Hoje eu tive que fazer contato com um advogado, um colega de outro estado, sobre um processo que ele havia atuado, enfim. E aí no início, assim, me identifiquei, oi colega, tudo bem? Eu sou colega aqui do Rio Grande do Sul e tal. E ele, doutora, poderia ter escolhido uma profissão melhor, né? E aí, sem querer, a gente começou a conversar ali, ele falando do quão difícil é advogar, ele é advogado civil, né? Mais pra área de família. E aí eu falei que eu trabalho só com previdenciário. E embora eu já tenha atuado em muitas áreas, hoje eu trabalho só com direito previdenciário. De processos novos eu não atuo mais, eu tenho alguns processos cíveis que eu ainda cuido, porque já são processos antigos de 3, 4, 5 anos, mas já fazem uns 2 anos que eu não fecho contrato novo, não sendo de previdenciário. E isso me faz uma profissional muito mais leve, muito mais feliz. Eu me encontrei no previdenciário. Então hoje essa realmente é a minha paixão na área previdenciária. Então, mas antes eu passei por todas as áreas e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, dividir o que eu sei sobre algumas estratégias estratégias de gestão que fizeram total diferença na minha vida profissional. Quando eu comecei, há 10 anos atrás, como é que eu fazia, né, no meu escritório? Na faculdade, na verdade, a gente não tem nenhuma cadeira sobre gestão. O que é gestão, na verdade, né?
O que é gerir um escritório? Como é que eu vou gerir a minha equipe? Como é que eu vou gerir os meus processos? Como é que eu vou gerir o meu financeiro? Já que eu não tenho um salário todo mês, né? Aí dia 5 entra tantos reais na minha conta, eu posso contar com isso, né? Agora eu lembrei de uma situação aqui, né? Quando a gente tem alguns carnês aqui na minha cidade, na minha região, é uma cidade pequena, razoavelmente pequena, e a gente tem muitas lojas, assim, de conhecido que a gente compra no carnê, né? E eu digo que eu não gosto, porque o que acontece? O que elas têm o hábito de fazer? Elas fazem um tal do consignado, deve ter na cidade de vocês também, né? E aí fazem uma sacola de roupa, né? Mandam pra gente, e aí isso é só uma estratégia de venda, né? Porque tu não precisa nem ir na loja, daí tu experimenta tudo em casa, daí tu gosta de tudo, e aí depois tu devolve aquilo que tu não quer, e aí tu só depois vai pagar. E aí fica difícil tu gravar as datas do pagamento do carnê. Por quê? Porque antes, quando a gente é assalariado, a gente sabe que todo dia 5 vai entrar aquele valor na nossa conta e a gente vai sair pagando as contas, né? Quando a gente é autônomo, que a grana ela vai entrando no decorrer do mês, tem meses que não entra, tem meses que entra mais, tem meses que não entra nada, a gente precisa se organizar. E aí, então, acaba ficando mais difícil essa gestão financeira, né? E como é que a gente faz no escritório? Que tem uma demanda maior, que tem pagamento de contas, entradas, saídas, enfim, como é que a gente faz isso? E eu tive um grande problema. E é por isso que eu venho dividindo aqui com vocês todos esses percalços que eu passei, porque vocês não precisam passar, né? Se vocês ainda não passaram, vocês não precisam passar. E eu falo aqui em todas as lives, eu vou falar, né, sobre isso, que eu sempre fui assim. Eu venho desse histórico, eu não tenho problema de dividir aquilo que eu sei com os meus colegas. Pra mim, embora a gente defenda pontos de vista diferentes, a gente possa defender clientes diferentes, interesses diferentes, nós não somos inimigos. Então eu nunca vou... Eu lembro que sempre, quando eu advogava mais aqui na minha região, né, aí encontrava mais os colegas, enfim. E também não, porque previdenciários são poucos colegas que atuam mais, né. Eu trocava peças, tipo, já fez uma inicial disso, já fez uma inicial de alimentos, já fez uma inicial não sei o quê. Trocava peças e eu não tenho problema nenhum em ajudar colegas. Então é por este motivo que eu venho compartilhar com vocês as situações que eu passei para que se 1, 2, 3, 4 pessoas eu ajudar para que não passem por isso, eu já vou estar extremamente realizada. Mas bora lá. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu coloco em prática no meu escritório, né, hoje, e que eu não colocava antes, que pra mim foi um grande problema. Como é que eu fazia? Eu tinha um escritório muito bonitinho lá, que vocês já sabem, e era tudo manual. Eu tinha lá as pastinhas, aquelas pastas suspensas, em que a gente guarda toda a documentação do cliente, porque era tudo físico, né? Não tinha PROC na época. Era tudo físico mesmo, tudo folhinha lá, documentinho, fazia cópia. Sempre tinha o hábito de ficar com a cópia da documentação dos clientes, né? E devolvia os originais. Sempre tive o hábito de fazer dessa forma, mas era sempre aquela pasta cheia de folha. E aí, como é que eu ia gerenciar tudo isso? Como é que eu ia cuidar de tudo isso? Gente, eu cuidava tudo na cabeça, assim, eu sempre tive uma memória muito boa. Embora eu tivesse as pastas, mas era tudo muito na minha memória. Porque pra eu entender sobre o caso daquele cliente, eu precisava ir na pasta, eu precisava ir lá folhear. Eu não tinha um sistema. E tinham já alguns sistemas que ofereciam algumas ferramentas para essa organização. Eu nunca fui adepta a esses sistemas. Por quê? Todos os que eu tive contato eram de advogados. Eu não me sentia confiável em colocar as minhas informações lá dentro, as informações dos meus clientes dentro de um sistema e ficar tudo ali. Eu não sabendo 100% da procedência daquele sistema. Então eu sempre fui resistente a colocar as informações dentro desses sistemas. Então eu nunca aderi. Até uma vez eu contratei acabei colocando algumas informações, não dei continuidade,
Depois eu coloquei em outro, também não gostei do sistema. Então eu fazia tudo de forma manual. E os pagamentos, gente, os pagamentos eram um horror. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, dar uma pausa aí. Um monte de gente aqui entrando. Não consigo ver quem é que tá online, né? Só consigo ver quem já entrou. Mas eu não... Era tudo manual mesmo, assim, né? Como é que eu fazia os pagamentos? Era com recibinho. O cliente chegava lá, tinha um contrato, daí atrás da pasta tinha a folha ali, uma folha que eu imprimia, né? O contrato é tanto, já pagou tanto, recibo para o cliente, uma cópia do recibo para nós, e era dessa forma que eu fazia, tudo muito manual. E só que era difícil para eu ter um controle, né? Aí, claro, eu tinha ali uma planilhazinha no Word que eu fazia porque eu tinha uma dificuldade tremenda do Excel, e eu ainda tenho. Meu marido me xinga muito porque eu sou bem resistente, assim, a digitalizar as coisas, eu anoto, assim, ele acha absurdo eu estar aqui com um papelzinho escrevendo, mas eu ainda gosto. Pra mim, eu me sinto mais confortável assim. Mas toda a parte processual, toda a minha parte financeira hoje, ela está em planilha. Mas na época não estava, não era dessa forma que eu gerenciava o meu escritório. E hoje eu vejo quão bagunçado era, porque eu não tinha domínio dessa gestão. E uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente precisa ter o domínio, e mais que isso, as coisas precisam estar claras. Por quê? Eu sempre tive, tá? Desde que eu abri meu escritório, era eu como advogada e eu tinha mais dois estagiários. Só que as coisas não ficavam assim disponíveis para todo mundo, por exemplo, num sistema no Dropbox da vida. A gente coloca lá todas as informações hoje no Dropbox e todo mundo tem acesso a todas as pastas, né? No meu caso, como trabalha eu e a Ju, eu e ela, a gente tem acesso a todas as pastas dos clientes, a todos os processos, a toda a documentação, ela tá lá disponível. E antes eu não tinha isso, claro que os meus estagiários tinham acesso às pastas físicas, mas que era um saco. Imagina, toda hora a gente tem que ir lá, vai acontecer uma coisa, a gente ia lá, peticionava, colocava a petição na pasta, furava, colocava lá, enfim. Isso dificultava muito, embora toda a documentação ela fosse física, eu poderia já ter implantado no Excel mesmo planilhas que me facilitassem, né, as informações. Mas eu não fazia isso, era tudo manual mesmo. Isso eu vejo o quão isso protelou para eu crescer, o quanto isso foi um impeditivo para eu crescer. Porque a gente não consegue crescer desorganizados, isso é fato. A gente não consegue crescer desorganizados, a gente precisa de organização para crescer. Então, a gente precisa ter essa organização. E é fundamental que a gente tenha o total conhecimento e domínio das coisas que a gente tem no escritório, seja processos físicos, funcionários, enfim. Então, hoje, o que eu fiz que mudou completamente? Hoje, a gente utiliza planilhas. Todos os meus processos, eles estão numa planilha no Excel, aonde a gente faz os filtros ali, né? A gente quer saber de determinada região, ou determinado andamento, ou determinada vara. Eu consigo fazer um filtro ali e fazer as consultas dos meus processos. As pastas dos meus clientes, elas estão todas dentro do Dropbox. Então, elas são fáceis, são de fáceis acesso. A minha parte financeira também, ela é toda planilhada. A gente precisa ter esse controle, porque a gente não tem salário mensal. E, gente, embora a gente, com o tempo, a gente tá aqui plantando, né? Essa é a vida do advogado, é plantar para colher. Então, a gente vai plantando, na expectativa de que vai chegar um tempo que a gente vai acabar tendo um salário, porque todos os meses vai acabar caindo alguma coisa, vai ser liberado, seja a área que for, seja lá em trabalhista, previdenciário, RPV, família, uma separação, enfim. Mas vai chegar um mês em que todos os meses vai entrar alguma coisa, pelo menos essa é a nossa meta. Se não é, tem que ser. Se essa não é a sua meta, tem que ser. Tá traçando meta errado. E a gestão na questão também de sonhos e metas, ela é muito importante, porque se a gente não projeta sonhos, se a gente não projeta metas, a gente também não consegue sair do lugar.
A gente precisa ser impulsionado pelos nossos sonhos, pelas nossas metas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, enquanto eu tomo um energético essa hora, ver quem é que tá aqui. Então a gente precisa ter essa gestão também, né, de objetivos, de sonhos para que nos direcione para onde a gente quer chegar, né? E isso é muito importante da questão dos sonhos, porque quando meu marido ele me questionava muito para eu fechar o escritório físico, né, e ir para esse mundo virtual, a minha resistência foi porque o meu sonho ele era ter um escritório. Mas o meu sonho nunca foi ter um escritório, assim, um mega escritório com 4, 5, 6, 7 advogados. Não, era ter um escritório. Então, a partir do momento que eu tive o meu escritório, eu meio que me estagnei, assim. Eu tinha meu escritório, eu vivia dali, eu não tinha não ganhava muito dinheiro, mas eu conseguia me manter. Eu comprei o meu carro do meu escritório, da época, né? Eu vivia dali, era uma conta só, eu e o escritório, nós era uma pessoa, né? Não existia a conta do escritório e a conta da Daiane, nós éramos um e vivíamos assim, mas sobrevivíamos, mas era uma situação muito desorganizada. E aquilo meio que me paralisou, assim, e eu não conseguia ver novos sonhos, novos projetos, mas quando eu vim pro digital, e cada vez mais eu consigo vislumbrar projetos e sonhos maiores para mim. Estar dividindo aqui com vocês tudo que eu aprendi, tudo que eu já passei, é uma realização de um sonho também, porque poder ajudar colegas, na verdade não só colegas, poder ajudar, né, é uma sensação de prazer muito grande, pelo menos para mim. Então eu me sinto realizada em ter me aberto para esses novos objetivos e aí buscar, né, o meu sonho. Mas voltando à questão das estratégias, é muito importante que a gente trace algumas estratégias bem específicas para cada situação. Por exemplo, os processos, a planilha, como eu já falei, para que todo mundo tenha acesso, né? Todo mundo que trabalha com você, se é só você que fique de fácil acesso, a planilha no Excel, hoje a gente pode acessar do celular, a gente tá lá, sei lá, com o filho no médico, tá ali esperando, o filho tá, sei lá, no iPad, a gente pode estar consultando a planilha ali pelo celular. Então hoje o celular, ele nos dá essa possibilidade, né? Da mesma forma a planilha de custos. E a gente precisa ter essa separação, principalmente da questão de custos do escritório, né? Custos do escritório e da nossa vida pessoal, porque até hoje eu não sei quanto eu ganhava, quanto o meu escritório ele faturava. Eu nunca consegui ter essa plena visão de quanto dava por mês no meu escritório ou quanto eu precisava realmente por mês para me manter. Por quê? Porque entrava um dinheiro, eu pagava as contas que tinha naquele mês, sobrevivia, daqui a pouco me apertei e passava o cartão de crédito era um só, tanto para as contas do escritório quanto para as minhas contas, e assim a gente ia, entrou um dinheiro mais, tem um dinheiro na conta, posso gastar um pouquinho mais esse mês, posso fazer umas comprinhas, enfim, era tudo bagunçado, e isso me impedia muito, gente, assim, ó, de verdade de crescer. Hoje eu percebo o quão bagunçada eu era, e achava que era organizada, porque eu tinha pleno conhecimento de tudo, né? Não era uma coisa que eu não sabia ou eu não sei o que está acontecendo. Não, eu sabia, eu só não era organizada, nem na parte processual, nem na parte financeira. E consequentemente também na parte de gerir os estagiários que trabalhavam comigo também não era, porque eu não conseguia acompanhar o que eles faziam. Por quê? Porque imagina, para eu sei, todas as peças passavam por mim, sempre tive esse hábito assim. Mas passavam ali antes de ser ajuizada, né? Antes de protocolar. Mas depois eu não ficava supervisionando, fazer uma petição simples, eu olhava se tava bem certinho. Não, porque eu tinha que ir lá na pasta para ver isso.
Ou eu não olhava se o protocolo estava direito, se fazia o protocolo certinho, eu não tinha esse conhecimento, porque eu tinha que ir na pasta. E eu sempre tive, graças a Deus, uma demanda considerável. Então eu não conseguia fazer essa gestão, né? Mas se eu tivesse tudo de uma forma planilhada, eu teria esse controle. E os meus colegas que trabalhavam comigo na época também teriam, né? Então são estratégias para a gente estar organizando tanto o nosso lado processual como o nosso lado financeiro, que é fundamental. Gente, olha, o lado financeiro a gente precisa se organizar. A gente precisa entender que nós somos... a gente precisa separar as contas dos processos, daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente ganha como profissional mesmo, né? E quanto a gente precisa para viver. A gente precisa se organizar até para isso virar um combustível. Quanto eu quero ganhar por mês? Eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Então eu vou ter que trabalhar muito mais para que eu fature, sei lá, 50 mil por mês. E aí eu vou 10 mil, mas 40 é pro escritório, seja físico, seja online, enfim. Aí cada um vai fazer a sua gestão daquilo que precisa, daquilo que precisa para se manter, o que o escritório precisa para se manter, né? E da mesma forma os processos. Hoje eu anotei aqui algumas coisinhas que eu queria falar sobre estratégia também. São estratégias de negócios mesmo para o nosso escritório, seja ele físico ou digital. A gente precisa deixar claro o nosso diferencial. Qual é o seu diferencial? Qual é a sua estratégia para que o cliente chegue até você? Qual é a sua estratégia para que o cliente te escolha numa área tão competitiva? Numa área em que a gente tem uma oferta gigantesca de profissionais. Por que o cliente vai te escolher? Qual é o seu diferencial? A gente precisa ter isso bem claro para o cliente, porque isso vai fazer com que ele feche com você. Isso vai fazer com que o meu cliente me escolha. Isso vai fazer com que o meu cliente feche o contrato comigo. E mais, vai fazer com que ele me indique, que a gente trabalha muito com indicações também. Não só eu, mas eu acredito que todos nós, advogados, a gente trabalha com indicação. Mas, fiquem tranquilos, a gente não vai agradar todo mundo, a gente não vai terão clientes que que a gente não vai ter alguns problemas, enfim. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. A regra é que a gente ofereça um diferencial para o nosso cliente, que a gente ofereça algo que o nosso cliente se sinta seguro com nós e, além de fechar o contrato com a gente, ele ainda possa indicar o nosso trabalho. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco principal. Essa é uma outra estratégia que a gente precisa ter bem claro, bem claro. Qual é o seu diferencial? Hoje a gente também tem... Deixa eu tomar mais um energético aqui, essa hora da manhã, né? Mas... Vamos ver. Mostra uma gente aqui. Hoje, gente, depois eu vou fazer uma pose aqui pra vocês tirarem uma fotinho, fazer um print e me marcar. Façam isso pra colega aí. Dê um... Aproveitar aqui, vou fazer uma posezinha. Faz um print aí. Marca a colega. Depois da gente ter esse diferencial, oferecer isso, a gente pode utilizar um meio que hoje facilita muito não só a vida do advogado, mas em todas as áreas, que é a tecnológica, que é a tecnologia. A gente precisa virar essa chave. E eu não sou uma advogada muito antiga, né? Eu tenho 10 anos de profissão. E pra mim já foi muito difícil. Eu não sei quanto tempo você que tá aí, você que me segue, você que vai ver essa live, tem de profissão, mas daqui a pouco você entrou já nesse mundo, você acessando ali o EPROC, colocando lá relatórios e aparecendo todos os seus processos. Ou você entrou lá no PJE, colocou lá acervo, aparece todos os seus processos.
quando eu comecei não era assim. Quando eu comecei, tu até tinha lá no site, né, do tribunal, a gente conseguia acessar ali os processos pela OAB, mas os processos, por exemplo, que eram segredos de justiça, a gente não tinha acesso a praticamente nada. Então, pra tu ter acesso a esse processo, o que tu tinha que fazer? Tinha que ir ao fórum. Eu viajava muito, sério, eu viajava muito. Porque eu tinha processos em Igrejinha, Porto Alegre, que são cidades assim que ficam a 100, 150 quilômetros da minha cidade, a 20 quilômetros, cidade vizinha, enfim. Então, eu tinha um processo numa cidade vizinha, eu tinha que ir lá ver o processo. Eu não conseguia ter acesso a esses processos de forma online, como é agora. Então, a gente tem esse mecanismo, esse avanço tecnológico que nos auxiliam muito. E a gente precisa utilizar isso. E mais do que utilizar também para os processos, é utilizar isso para nos ajudar a nos organizar. E aí entra a questão lá de planilhas que são salvas em nuvens, em assinaturas digitais, que mais que eu utilizo, que eu posso falar aqui pra vocês. A assinatura digital, não tô falando do nosso certificado digital, tá, pessoal? Tô falando da assinatura digital que o cliente mesmo pode fazer para estar auxiliando a formalização do contrato, a assinatura da procuração, enfim. A gente pode tem várias ferramentas hoje que nos auxiliam a colocar em prática o nosso trabalho. E a gente precisa utilizá-las para voar, para crescer. Então a gente tem que surfar essa onda aí e aproveitar para organizar o nosso escritório, tanto físico quanto online. Eu falo escritório porque hoje o meu escritório ele é praticamente na nuvem, né? Porque fica tudo na nuvem realmente, né? E a gente grava todos os documentos e uma hora a gente tá trabalhando aqui na empresa, a Ju vem trabalhar aqui. Uma hora eu tô trabalhando na minha casa, uma hora eu tô trabalhando, viajando, tô trabalhando. Por quê? Porque hoje o meu escritório ele é totalmente online e eu utilizo essas ferramentas para que eu possa desenvolver a minha atividade aonde eu estiver, né? Como uma audiência que eu fiz na estrada. Não é legal fazer audiência na estrada, eu avisei, né? Por qual motivo eu tava fazendo, porque a audiência atrasou mais de uma hora, eu tinha um outro compromisso, eu precisava me deslocar, senão eu ia perder um outro compromisso. E aí, nesse caso, foi tudo tranquilo, enfim. Mas tudo isso nos auxilia. Imagina se fosse há um tempo atrás, eu ia ter que dizer, atrasou a audiência, a gente vai ter que cancelar, porque eu vou ter que me deslocar para uma outra comarca. Então, a gente hoje tem muitas ferramentas que nos ajudam nessa gestão, né? A gerenciar, a gerir o nosso escritório. Aqui eu trouxe algumas coisas para vocês, mas a gente tem uma infinidade de ferramentas que a gente pode estar utilizando, né? Eu separei aqui algumas perguntinhas que fizeram na caixinha de pergunta que eu abri ontem e eu vou responder para vocês. Espera aí, deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Que tipo de gestão eu posso fazer para organizar os clientes? Para organizar os clientes, foi que eu já citei aqui, né? Os clientes, os processos, hoje a gente utiliza tudo numa planilha de Excel. A gente coloca toda a informação do cliente ali, nome, a vara, o status do processo, o valor do contrato, o valor a receber, o andamento, e a gente vai alimentando essa planilha, atualizando essa planilha. Então ali a gente tem todas as informações, a gente não utiliza um sistema, tá? A gente utiliza somente essa planilha no Excel. E aí ela fica disponível para mim e pra Ju. O meu marido também tem acesso a essa planilha, que somos nós três, né, no escritório. Então, a gente tem acesso de onde a gente estiver, inclusive do celular. Eu não consigo mostrar pra vocês, porque eu utilizo o meu celular para fazer a live, mas eu consigo acessar pelo meu celular mesmo. Como fazer a gestão dos processos? A gente faz por essa mesma planilha, e aí, olha só que legal que vocês podem... Eu respondi 2 perguntas com a mesma ferramenta, né? Antes do digital, no meu escritório físico, eu tinha as pastas que eu precisava alimentar as pastas com a documentação física e pagamento de cliente. Eu cheguei até, sabe aquelas caixinhas que a gente se usava muito em clínica, com aquela fichinha que a gente compra? Eu chegava a ter aquelas fichinhas assim para eu anotar o cliente, se ele pagou, se não pagou.
era a forma que eu tentava me organizar e não dava certo, porque eu tentava isso, não dava certo, eu tentava de colocar o recibo na pasta, não dava certo, sendo que era muito mais fácil eu criar uma planilha dessas e, tá ali, eu vou ali, olha, o cliente pagou tal dia, não, o cliente não pagou, tá em aberto, enfim. Então, eu consigo fazer essa gestão nessa mesma planilha. Pra mim, hoje fica muito mais fácil porque eu não recebo do cliente de uma forma parcelada. Tem exceções, tá? Eu até, algumas vezes, o cliente me paga em 2, 3 vezes, mas em regra não é isso. Por quê? Porque eu só cobro do cliente hoje quando o cliente recebe. Ou seja, o meu cliente ele fecha contrato comigo, previdenciário, os colegas que atuam nessa área sabem bem como é que é. O cliente fecha o contrato comigo e ele só vai me pagar quando ele receber. Então ele só vai me pagar quando o dinheiro estiver liberado para ele, a gente desconta a minha parte, o restante é dele. Então pra mim fica tranquilo, eu consigo gerenciar bem pela planilha, mas vocês também podem colocar outras opções ali, né, de pagamento, 1, 2, 3, 4 parcelas, né, de divisão. Eu fazia muito isso quando eu trabalhava em outras áreas. Eu fazia um inventário, a gente cobra, sei lá, 10 mil de entrada para ajuizar uma ação de inventário, né, vai fazer, sei lá, 4 vezes de 2.500. Eu fazia muito isso, muito mesmo. Eu fazia um salário e eu preferia receber parcelado justamente porque eu não tinha gestão. Eu não conseguia me organizar. Se eu recebesse 10 mil à vista, eu ia, sei lá, ia achar que tava ali aquele mês sobrando dinheiro e ia gastar tudo. Eu não conseguia fazer essa organização. Então eu preferia receber parcelado, porque eu sabia que dia 5 ia entrar 2.500, dia 5 ia entrar 2.000 mais. Então eu conseguia me organizar dessa forma. Que não é uma forma errada, mas não é a forma mais correta, né? Melhor receber à vista, né? Quem não gosta de receber à vista. Outra perguntinha. Desculpa a pergunta boba, mas qual a importância da gestão para o advogado? Gente, não existe pergunta boba, tá? A pergunta, pra mim, ela pode ser uma pergunta irrelevante, mas para outro colega pode ser muito importante. Então, não existe pergunta boba. Não se acanhe, pode me perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vou ter o maior prazer em responder, o maior prazer em poder ajudar de todo o meu coração. Qual é a importância da gestão para o advogado? Gente, é fundamental. Na faculdade a gente não aprende nada sobre gestão. Deveria ter na faculdade pelo menos umas 2, 3 cadeiras sobre gestão. Sobre organização do escritório, sobre gestão financeira. Gente, nos jogam. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai assim, ó, vai. Pega o processo, pega cliente e vai. Sem gestão, a gente não sai do lugar. Tenha isso em mente. Se você não sabe por onde começar, começa traçando estratégias de gestão. Eu quero fechar 3 contratos por mês, eu quero fechar 10 contratos por mês, eu vou colocar os meus clientes nessa planilha, eu vou cobrar desta forma, eu vou usar esta ferramenta, eu vou... Qual é o meu diferencial? Eu não tenho... então eu vou traçar um objetivo, eu vou ver o que eu posso oferecer para o meu cliente, mas eu vou criar uma estratégia que seja real para oferecer algo diferenciado para o meu cliente. Então, faça isso. Se você não sabe por onde começar, começa traçando estratégias de gestão, de organização, de administração. Outra perguntinha, eu tenho muita dificuldade com a gestão financeira. Como não tenho um salário fixo, não consigo me organizar. E aí, gente? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Quem tá aí pra compartilhar comigo essa pergunta? Na verdade, essa resposta, pra responder comigo. Porque essa é uma dificuldade. Eu não vou falar aqui de todos os advogados, porque eu não conheço. Mas, gente, de todos que eu conheço, é muito difícil a gente fazer essa gestão. Porque a gente acha que é uma coisa só. Porque se eu ganho 10 mil reais, eu acho que esses 10 mil reais, eles são meus. Porque é do meu trabalho. Mas não, gente. A gente precisa ter uma organização e uma gestão. Aqui parou o meu vídeo. Tá tudo bem aí? Quem tá aí pode me dar um certinho. Porque aqui parou, bugou o meu vídeo. Tá tudo bem? Eu vou fechar aqui e abrir de novo pra ver. Voltou, né? Tá.
Então, a gente precisa entender que a nossa vida financeira não pode ser a mesma do escritório, porque pra gente chegar àqueles 10 mil reais de honorários, por exemplo, a gente teve um custo. Seja ele com a assinatura digital que a gente pagou, mas eu já paguei lá atrás, mas é um custo que a gente precisa ter. Eu não gasto mais papel, não gasto mais com impressão, mas você gasta com a internet, essa internet precisa estar no seu custo fixo. Mas eu atendi o meu cliente pelo celular, eu não sei o que, o celular já é meu. Você tem um celular, você tem que ter um celular bom. Eu não tenho um computador. Você tem um computador, você tem custos. Embora sejam custos e despesas que você já pagou, isso tem que estar no seu orçamento. Você tem que levar em consideração, fora, né, todo o conhecimento, né, fora toda a faculdade. Eu digo que a gente esquece, a partir do momento que a gente sai da faculdade, a gente esquece que toda a informação que a gente dá, tudo que a gente faz, tem toda uma bagagem de conhecimento, um embasamento que a gente aprendeu na faculdade, que a gente aprende todos os dias, então isso precisa ser valorizado. Isso precisa estar no nosso custo. Então não é assim, não, eu preciso separar isso aqui, né? Eu gastei com isso. Então a gente precisa ter essa organização. Eu separei essas perguntinhas que eu achei ali as mais, não as mais relevantes, mas foram as, assim, que eu responderia as outras, né, junto. E eu acho que é isso. Eu não... Vamos ver. A gente tem um monte de coisa aqui. Tô aprendendo a fazer live ainda. Pra mim é bem difícil eu ficar com duas câmeras, mas eu aprendo. Calma, tenham paciência que eu vou aprender. E é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês gostem desse tema. É um pouco fora da nossa profissão, né? Mas é fundamental para o desempenho da nossa profissão. E principalmente para que a gente possa crescer. É fundamental que a gente trace estratégias de gestão, de administração e de organização dos nossos processos, do nosso escritório, da nossa vida. A gente precisa ter essas estratégias bem estabelecidas na nossa vida. Beleza? Eu vou fazer mais uma posezinha aqui. Dá uma forcinha aí pra colega, faz um print, marca eu que eu vou ficar muito feliz. Até a próxima.